Olá, seja bem-vindo a este canal, seja bem-vinda. Se você não for inscrito ou inscrita, convidamos você a se inscrever, também deixa seu like. Nós estamos lendo o primeiro livro de Reis. Tá? Se você quiser acompanhar, basta você clicar, acionar ali o sininho para receber as próximas notificações das próximas postagens. Tá? Então, nesse momento, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Elias vence os profetas de Baal. Algum tempo depois, no terceiro ano daquela severa estiagem, Yahvé, o Senhor Deus, ordenou a Elias: vai apresentar-te diante de Acabe. Eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. Versículo 2. Elias partiu e foi, a fim de ser recebido por Acabe. A fome era enorme em Samaria. Acabe chamou Avodiarro, Obadias, o mordomo e administrador do seu palácio, homem que amava e temia Yahvé, o Senhor. Versículo 4. Jezabel estava exterminando os profetas de Yahvé. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os refugiou em 2 grutas, 50 profetas em cada uma. Ele lhes proveu água e comida. Versículo 5. Em certa ocasião, Acabe disse a Obadias: vem, nós vamos percorrer a terra, procurando todas as fontes e riachos ainda correntes. Talvez encontremos algum capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será necessário matar nenhum dos animais. Versículo 6. Para cumprirem essa tarefa, dividiram o território que planejavam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias seguiu para outro lado. Versículo 7. Enquanto Obadias estava a caminho, Elias o encontrou, e Obadias o reconheceu e, imediatamente, se prostrou com seu rosto rente à terra e indagou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Versículo 8. Ao que prontamente lhe respondeu Elias: sou eu. Por favor, vá depressa comunicar ao teu senhor que Elias está aqui. Entretanto, Obadias lhe questionou: mas o que fiz de errado? Que pecado cometi, para entregares teu servo nas mãos de Acabe, a fim de que ele me mate? Versículo 10. Juro por Yahvé, o nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E, todas as vezes que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas refugiado em suas terras, ele os fazia jurar que haviam se empenhado em tua procura, mas não havia sido possível encontrar-te. Versículo 11. Contudo, agora me ordenas para ir e entregar ao meu senhor a seguinte mensagem: Elias está aqui. Versículo 12. Não sei para onde o Espírito de Yahvé poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe, e ele não te encontrar, ele me exterminará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado a Yahvé desde a minha juventude. Porventura não foi contado ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel massacrou os profetas de Yahvé? Como escondi 100 profetas de Yahvé em grupos de 50 em 2 cavernas e os abasteci de comida e água? E agora ordenas: vai dizer a teu amo, Elias está aqui. Ele simplesmente vai acabar com a minha vida num instante. Versículo 15. Então Elias assegurou-lhe: juro pelo nome de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que ainda hoje eu mesmo me apresentarei diante de Acabe.
Elias opera sinais no Carmelo. Versículo 16. Então Obadias foi ao encontro de Acabe e lhe comunicou tudo o que havia visto e ouvido. E Acabe foi se encontrar com Elias. Versículo 17. Assim que Acabe viu Elias, questionou-lhe: És tu mesmo o flagelo de Israel? Versículo 18. Ao que prontamente Elias respondeu: Não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuastes aos Baalins. Vou ler novamente, versículo 18. Ao que prontamente Elias respondeu: Não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuastes aos Baalins. Versículo 19. Agora, pois, dá ordem para que se reúna a mim todo Israel no alto do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e mais os 400 profetas de Aserá, que se fartam à mesa de Jezabel. Versículo 20. O holocausto sobre Carmelo. Diante deste desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. Versículo 21. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: Até quando claudicareis das tuas pernas? Se Yahvé é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Versículo 22. Então Elias exclamou diante do povo: Sou o único dos profetas de Yahvé que restei. No entanto, os profetas de Baal são 450. Versículo 23. Dei-nos 2 novilhos, que eles escolham um para si, e depois de esquartejá-lo, o depositem sobre a lenha, sem lhe atear fogo. Preparei outro novilho, sem lhe pôr fogo também. Invocareis depois o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé, a divindade que responder enviando fogo. Esse é Deus. E todo o povo respondeu a uma só voz: Falaste com sabedoria. Assim seja. Versículo 25. Elias então disse aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos e preparai-o primeiro. Considerando que sois tantos, clamai o nome do vosso Deus. Contudo, não deveis atear fogo ao sacrifício. Versículo 26. Eles tomaram o novilho e o fizeram em pedaços e clamaram pelo nome de Baal desde o amanhecer até o meio-dia, exclamando: Ó Baal, responde-nos. Mas não houve voz nem sinal. Ninguém respondeu. E eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído. Versículo 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando: Gritai mais alto, já que ele é um Deus. Pode ser que esteja conversando com outras pessoas, ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando. Talvez esteja até dormindo e precise ser despertado. E mais eles gritavam e clamavam, e conforme o seu costume religioso, se retalhavam com facas e com lanças afiadas, até escorrer sangue de seus corpos. Versículo 29. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Contudo, não aconteceu nada, nenhuma voz ou resposta. Ninguém atendeu àquela invocação. Versículo 30. Então Elias convocou todo o povo: Chegai-vos a mim.
E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Versículo 31. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre as quais havia chegado a palavra de Yahvé, afirmando: Israel será o teu nome. Versículo 32. E tomando as pedras, reedificou o altar em o nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida fez em volta do altar uma valeta com 2 seás, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e ordenou: Enchei de água 4 grandes cântaros e derramai-a sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou: Repeti esse procedimento uma segunda vez. E eles o fizeram segunda vez. De novo ordenou: Fazei-o terceira vez. E eles assim o fizeram pela terceira vez. Versículo 35. De modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Versículo 36. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: Ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel. Eu sou teu servo, e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos estes atos de fé, mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus e fazes o coração do povo retornar para ti. Versículo 38. Então, no mesmo instante, caiu o fogo de Yahvé sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante de seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma voz: Só Yahvé, o Eterno, é Deus. Só o Senhor é Deus. Versículo 40. Então Elias lhes ordenou: Prendei agora mesmo todos os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E o povo os prendeu. Elias fê-los descer para próximo do riacho de Quisson, e lá os degolou a todos. Cai a chuva no tempo de Deus. Versículo 41. Em seguida orientou Elias a Acabe: Eis que agora podes subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para seu jejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ordenou a seu servo: Sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: Retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Versículo 44. Na 7ª vez, exclamou o servo: Há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: Sobe e leva esta mensagem a Acabe: Prepara o teu carro e desce, antes que a forte chuva te impeça de ir. Versículo 45. Em pouco tempo o céu se escureceu completamente, com as muitas nuvens. Chegou a ventania, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Israel, Jezreel. Versículo 46. Então o poder de Yahvé, o Senhor, derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo sua capa com o cinto,
correu com força extraordinária à frente de Acabe por todo o caminho, até as portas da cidade de Jezreel. Muito bem, aqui eu concluí a leitura de 1 Reis, capítulo 18. Agora estarei lendo o que diz o comentarista. A fé, confiança que Elias tinha no Senhor, exemplifica o tipo de devoção e comunhão que o próprio Deus desejava receber de Israel. Veja só, a origem da aflição de Israel não era Elias, tampouco a seca, mas a violação da lealdade à aliança de Yahvé. O pecador dificilmente reconhece que é ele mesmo quem perturba e flagela a sua própria alma, seu íntimo e, consequentemente, sua saúde e todo o ambiente onde circula. Vou ler novamente. O pecador dificilmente reconhece que é ele mesmo que perturba e flagela a sua própria alma, seu íntimo e, consequentemente, sua saúde e todo o ambiente onde circula. Sempre trata de colocar a culpa e a responsabilidade do mal presente exatamente sobre quem procura lhe despertar a consciência, afastando-se cada vez mais da verdade e da recuperação. É por isso que a psicologia pós-moderna e paganizada, observando as pessoas perturbadas por um senso de culpa, admite abolir a moralidade, julgando que com a ausência da lei moral, os erros e pecados jamais causariam preocupação insuportável, considerando que o ilícito e proibido pela palavra de Deus passaria a ser aceito e, portanto, lícito. No entanto, sendo Deus justo e o ser humano pecador, tal inversão de valores não passa de uma clara aberração moral. Afinal, foi o próprio Deus quem instalou em nossas consciências o senso divino da realidade e do prejuízo que o pecado sempre causa, assim como o escape eterno, para dele nos libertar. 2 pontos. A vida e a obra do seu próprio Filho, o Messias, Jesus Cristo. 1 João 1,7, na NVI, está da seguinte forma. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aqui no capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos.